Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui do nosso canal e hoje nós vamos falar sobre como redesenhar os próximos 6 meses da sua vida antes de 2026 acabar. Pega papel e caneta, porque vai ter muito conteúdo nessa aula. Meu cafezinho tá pronto aqui, então vamos embora. Primeiro me falem, né, se o som tá bom, se a imagem tá boa. Principalmente quem está aqui no YouTube. Estou nas duas plataformas. Se uma plataforma não funcionar, corra para outra, por favor, né? Estamos no Instagram aqui também. Deixa eu ver onde vocês estão. Paraná, São Paulo, para quem não sabe, né? Eu sou paulista. Porto Alegre. Ó, tá me falando que o som tá bom, a imagem tá boa. Então vamos lá. Ó, Rio de Janeiro. Legal. Me falem, quem aqui é a primeira vez na live ou quem já participa das minhas lives, né? Escreve aí também. Sou novata, que é a primeira vez. Quem já assistiu as minhas lives antes, escreve aí. Sou velhaca, sou velhaco, que eu sei que você já me assiste aqui nas lives. Ó, Espírito Santo, velhaca. Quem aqui então é novato ou novata, e quem já me acompanha nas lives, escreve aí, velhaca, velhaco, a primeira vez. Esse é o meu gancho, né, para eu me apresentar, senão eu esqueço, eu começo a live e aí eu esqueço. Queria passar um creminho aqui. Então, para quem não me conhece, eu sou a Josi Vidal, sou criadora desses canais de conteúdo chamado Redesenhe Sua Vida, né, não é à toa que o nome da live é hoje como redesenhar seus próximos meses. E eu, então, nesses canais de conteúdo, eu entrego conteúdos como mudança de mentalidade, como conteúdos com propósito de cura, né, de limpeza, de dores emocionais, de feridas emocionais, né, que é o Ho Oponopono, o EFT. Então, eu trago muito esse tipo de conteúdo aqui também. Também falo sobre reprogramação mental, falo sobre PNL e entre outras coisas, né? Então aqui eu falo muito sobre como a gente vai redesenhar a nossa vida. O que é redesenhar a nossa vida? Muitas vezes nós estamos vivendo no automático, ou seja, deixando a vida nos levar, né? Tem até aquela música do Zeca Pagodinho, né? Vida leva eu não sei direito a música, mas é mais ou menos assim, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. E assim, muita gente está vivendo. Eu mesma já estive nesse lugar onde eu deixava a vida me levar. Até que um dia eu despertei e percebi que não, existia mais coisas no mundo que eu queria alcançar. E para eu alcançar aquilo, então eu comecei a fazer reprogramação mental, comecei a mudar minha mente, comecei também a limpar essas feridas emocionais que me puxavam para trás. Então, a gente primeiro a gente limpa o terreno, né? Tira todo o mato, tira todo o lixo, que é fazendo justamente essas curas emocionais, para a gente fortalecer o que? A nossa identidade. A identidade é o quem eu acredito que eu sou. E depois que a gente fortalece a nossa identidade, a gente começa então a plantar. Plantar a gente pode traduzir como reprogramar, como manifestar, né? Como atrair. E aí a gente começa finalmente, depois disso, a gente começa a colher. É tudo isso que eu ensino aqui através do feed do Instagram, através dos conteúdos, das aulas que acontecem, né, também dentro da minha comunidade e muito mais. Então, essa aula aqui é para quem começou o ano pensando, né, dizendo, escrevendo, esse vai ser o ano, mas as coisas ficaram ao longo do caminho. Então, coloca aqui para mim no chat, de 0 a 10, como estão
as coisas que você pensou que ia fazer, que ia acontecer, e como está isso até agora, né? De 0 a 10, sendo 0, não alcancei nada ainda, e 10, já alcancei tudo que eu tinha pensado lá no começo do ano. Escreve aí para mim, bem sincero, sejam sinceros. A sinceridade não é para mim, né? É para vocês. Então, de 0 a 10, como que tá isso aí? Lembrando que estamos a 6 meses do final do ano, né? Então, hoje eu tinha pensado em fazer uma live sobre o portal, que, né, ia ser até uma live interessante, ela estava toda pronta ontem, quando eu vi que eu estava com problema de internet, e falei assim, deixa, eu acho que eu não vou marcar essa live. E aí acordei cedinho hoje e o insight que eu tive é, não, vamos pensar em planejar esses 6 meses que faltam, vamos ajudar as pessoas nesse processo. E sim, a gente ainda tem tempo, né, para fazer isso. Então, primeira coisa, hoje nessa live eu não vou falar de metas, não vou falar de como organizar metas. Isso tem dentro da minha comunidade, nós temos lá o curso, né, de metas pronto para você assistir. Então tá lá, né, metas extraordinárias, é só seguir, só assistir. Hoje eu vou falar mais de mudança de comportamento e eu vou trazer 7 pilares para você trabalhar nesses próximos 6 meses para você mudar o seu comportamento. Por quê? Porque a maioria das pessoas foca em metas e esquece de ver o comportamento. É igual quando eu explico, muitas pessoas focam em fazer exercícios de manifestação e esquecem de limpar o terreno, que é onde está plantando isso, né? Que é olhar para as feridas emocionais, olhar para as crenças limitantes, olhar para as memórias de dor que a pessoa carrega. Então, aqui, hoje, a gente vai olhar para a identidade, que é justamente a parte que te bloqueia, que você até quer fazer as metas que você programou lá no começo de janeiro, mas que de repente você não consegue. Então, para começar a nossa live, eu quero começar com um exercício de visualização. Vamos fazer? Então, eu quero que você feche os olhos e que você faça a respiração 4, 7, 8. Como que é essa respiração? Puxa o ar pelo nariz, contando até 4. Segura o ar no pulmão, contando até 7. E solta pela boca, contando até 8. Quando você soltar o ar, faz esse barulhinho. Se, como se você colocasse para fora tudo aquilo que está te incomodando, tudo aquilo que está pesando. Mais uma vez, puxa o ar, segura e solta. Essa é, inclusive, uma ótima respiração para você aprender e fazer em momentos de ansiedade, tá? Momentos em que você sente aquele estresse, recebi uma conta, recebi um problema, uma ligação. Faz essa respiração. Faz uns 4 vezes ou 8 vezes, você vai ver que vai desacelerar. Então, de olhos fechados, mais uma vez, faz a respiração. E agora volta a respirar normalmente. E eu quero que você se veja em 31 de dezembro de 2026. E é de manhã, é o último dia do ano. E eu quero que você se veja, né? Como você acorda. Como que você fala. Quanto dinheiro você está ganhando em 31 de dezembro? Seja salário, seja se você é empresário, quanto que você fez esse mês? Dezembro de 26. Como você cuida do seu corpo? Como você reage aos problemas?
Como é o seu relacionamento? Como é o seu trabalho? E como isso serve às pessoas? Né? Como que isso traz propósito ao mundo? Devagarinho, você abre os olhos e escreve o que veio na tua mente no papel. E agora nós vamos trabalhar o primeiro pilar, que é o pilar da identidade. Então, como que você vai trabalhar o pilar da identidade nos próximos 6 meses? Então, a primeira coisa não é pensar o que eu vou fazer, mas sim quem eu preciso me tornar para viver aquilo que eu desejo. Existe uma diferença entre eu vou fazer muito dinheiro ou eu vou me tornar uma pessoa que faz muito dinheiro. Vocês percebem a diferença? Escreve aí para mim no chat. Quem percebe a diferença entre a ideia de vou fazer muito dinheiro ou vou me tornar a pessoa que faz muito dinheiro? Quem entende a diferença? Tem diferença para vocês? Existe uma pesquisa que fala o seguinte, que apenas 20% das pessoas que ganham prêmios de loteria retêm o dinheiro. Os outros 80% de ganhadores de prêmio de loteria, de prêmios, perdem tudo. Por quê? Porque essa é justamente a diferença entre fazer muito dinheiro, ali no caso, né, ganharam muito dinheiro, e se tornar a pessoa que faz muito dinheiro, se tornar a pessoa que tem muito dinheiro, entende? Tá fazendo sentido isso aqui? Escreve aí para mim no chat, quero ver. Vamos lá, gente. Vocês estão acordados aí? Então, em vez de você pensar, né, perguntar o que fazer, você tem que perguntar o que eu preciso me tornar para viver isso que eu quero. Então, tem muita gente que quer resultado, mas está esquecendo de trabalhar a identidade. Então, a nossa identidade, ela sempre vence. Então, se a nossa identidade, tá? Se a minha identidade acredita que dinheiro é ruim, não adianta eu ganhar na loteria. Não adianta eu me esforçar mais, eu estudar mais, eu fazer doutorado, pós. Eu vou continuar sendo essa pessoa que acredita que o dinheiro é ruim. Então, eu não vou conseguir destravar isso. Então, o exercício que eu quero que vocês façam, você vai pegar papel, dobra o papel no meio, né? Ou faz 2 colunas aí na tua casa. Primeira coluna, você vai escrever a pessoa que você precisa deixar para trás. Então, qual é a mulher que você precisa deixar para trás, ou qual é o homem que você precisa deixar para trás para alcançar o que você quer. Então, por exemplo, eu preciso deixar de ser a mulher que sempre adia as coisas. Eu preciso deixar de ser a mulher que espera aprovação. Eu preciso deixar a pessoa, eu preciso deixar de ser a pessoa que tem medo de decepcionar. Eu preciso deixar de ser a pessoa que começa e não termina. Eu preciso deixar parar de duvidar da minha própria capacidade. Então, o que você precisa deixar, o que você precisa se libertar para tornar a próxima versão? Então, de um lado, você vai escrever o que você precisa deixar, e do outro, você vai escrever quem você escolhe ser. Isso aqui, gente, se vocês quiserem uma dica de livro aqui, é Os Segredos da Mente Milionária. Isso aqui é Os Segredos da Mente Milionária. Então, é você parar de pensar, o dinheiro é ruim, e você começar a pensar, com dinheiro eu consigo ajudar mais pessoas. É você mudar. Então,
quem eu preciso deixar de ser e quem eu preciso me tornar. Então, aqui, ó, quem eu escolho ser, quem eu preciso me tornar, por exemplo, eu preciso aqui, ó, me tornar uma pessoa que toma decisões. Eu preciso me tornar uma pessoa que confia em si mesma. Eu preciso me tornar uma pessoa que honra com a própria palavra. Então, se eu falo que eu vou treinar, eu vou treinar. Se eu falo que eu vou economizar, eu vou economizar. Se eu falo que eu não vou beber, eu não vou beber. Então, eu preciso ser essa pessoa que honra a própria palavra. Eu preciso ser essa pessoa que cuida do corpo. Eu preciso ser essa pessoa que começa e vai até o fim. Existe uma outra pesquisa que diz o seguinte, que 92% das pessoas, elas não é que elas falham nas coisas, elas desistem. Então eu preciso começar e ir até o final. Tem uma frase que eu gosto muito de falar para mim mesma, que é: eu quero ver onde você vai chegar se você não desistir. Eu quero ver aonde você vai chegar se você não desistir. Se você gostou dessa frase, pega para você. Escreve aí para mim no chat. Eu quero ver aonde eu vou chegar se eu não desistir. Quero ver onde eu vou chegar se eu não desistir. Então, agora que você fez essas duas colunas, se essa nova mulher, esse novo homem, estivesse aqui hoje, qual seria a primeira decisão dela? Então, se hoje você mudasse de identidade, qual seria a sua primeira decisão? Quem quiser compartilhar aí no chat. Então, é mais ou menos assim, ó. Nós fizemos o primeiro exercício indo para futuro. Lá no futuro, você imaginou quem você gostaria de ser, né, no final do ano. Quem você gostaria de ser no final do ano, o que você gostaria de ter, como que você gostaria que seu corpo tivesse. Isso se chama visão de futuro. Então, primeiro, qual é a tua visão de futuro? Ah, minha visão de futuro é essa. A partir da sua visão de futuro, quem você precisa se tornar para conseguir aquilo que você quer? Em termos de identidade. E aí você faz de novo a pergunta: se essa pessoa que eu preciso me tornar já estivesse aqui, qual seria a primeira decisão dela? Então, a gente fez. Pediram aqui para eu repetir, eu vou repetir rapidinho. Então, primeiro a gente fez uma visualização, uma meditaçãozinha rápida, identificando visão de futuro. Então, anota aí, visão de futuro. Depois, a gente pegou papel e caneta e definiu o que eu preciso deixar de ser para quem eu preciso ser. E aí eu escrevo, né? Se essa mulher tivesse aqui hoje, qual seria a primeira decisão dela? Depois, a gente vai para o pilar energia. Então, não tem como a gente viver a vida extraordinária que a gente está imaginando, né, na nossa visão de futuro, se a gente estiver sem energia. E eu não estou falando só de alimentação, tá? Embora a alimentação seja importante. Faz tempo que eu não faço isso, mas eu vou voltar a fazer, que é ficar sem açúcar e sem carboidrato. Né? Carboidrato, na verdade, é açúcar também. Então, sem açúcar, vocês entenderam. Por quê? Quando eu fiz isso, eu percebi que a minha mente deu uma clareada, assim, parecia que eu estava conseguindo ver além do alcance, assim, foi muito incrível.
Então, eu quero fazer esse exercício de novo, de ficar 0 carboidrato e 0 açúcar. E 0 álcool também. Então, ficar com uma alimentação mais clean, né? Uma alimentação mais limpa. E sim, uma alimentação mais limpa faz toda a diferença na nossa mente. Fica aí o convite, mas aqui eu não estou falando de alimentação, tá? Eu estou falando de energia física, mental e emocional. Então, o exercício agora, eu quero que você desenhe no seu papel 4 círculos. Desenha aí 4 círculos. No primeiro círculo, você vai escrever como que tá o seu sono. E aí você vai escrever de 0 a 10, como que está o meu sono? E aí você vai colocar como ele está e o que precisa mudar. Então, assim, de 0 a 10, como está o meu sono e o que eu preciso mudar. E aí a gente vem para o outro círculo. Alimentação. Como está o seu corpo? O que inflama o seu corpo? Eu já falei aqui o que inflama o meu, né? Carboidrato. Lactose. E depois a gente vai para o próximo círculo. Movimento. Como o seu corpo se movimenta, o que você consegue manter. Então, assim, como o meu corpo se movimenta, o que eu estou fazendo para movimentar o meu corpo? Eu faço caminhada, eu faço dança, eu faço yoga, eu faço musculação, eu faço. O que eu faço? E aí, aqui, o que você consegue manter, o que você consegue fazer uma rotina. E agora a gente vai para o sistema nervoso. E a pergunta aqui é: você vive mais em paz, ansiedade, pressa ou exaustão? E aí você pode também fazer assim, colocar de 0 a 10. Então, de 0 a 10, quanto eu estou em paz no meu dia a dia? De 0 a 10, quanto eu tenho ansiedade no meu dia a dia? De 0 a 10, quanto eu tenho pressa no meu dia a dia? E, por último, de 0 a 10, quanto eu tenho exaustão no meu dia a dia? Seja bem honesta. Sim, pode fazer tudo na mesma folha, ou pode pegar outra folha, como tiver o espaço de vocês aí. Deu certo? Fizeram até a parte da. Fizeram até a parte do sistema nervoso? Posso continuar? Depois que você fez esse questionamento aqui, como que tá o seu sistema nervoso? A pergunta é: como eu vou regular o meu sistema nervoso? Aí eu vou usar uma respiração. Por exemplo, eu dei o primeiro exercício foi a respiração, já entreguei uma respiração. Eu vou fazer o EFT. Então, o EFT é uma das ferramentas que ajuda muito na ansiedade. A gente pode fazer um exercício aqui no final. Eu vou fazer uma meditação. Eu vou fazer um silêncio intencional. Eu vou ficar na natureza para me recarregar. Eu vou fazer um ground, vou tirar os sapatos e vou ficar com o pé na terra. Eu vou escutar um hertz. Eu vou fazer um decreto de luz. Eu vou fazer um exercício de gratidão. Eu vou. Deixa eu ver mais alguma ideia aqui que eu esqueci. Eu vou tomar um banho intencional, fazer um ritual, um banho de ervas. Então, o que você vai fazer para se vou fazer um Ho'oponopono? Quais ferramentas você vai usar?
Dentro da minha comunidade, eu tenho uma biblioteca de ferramentas lá, onde eu ensino justamente o tapping, onde eu ensino o Ho'oponopono, né, onde eu trago essas técnicas para aliviar justamente isso. Então, eu ensino respiração também. E ou você pode fazer um journal. O que é o journal, Josi? É você pegar papel e caneta e você começar a escrever. Hoje eu estou frustrada porque eu recebi uma multa e isso me irritou demais, e biriri, bororó, se escreve, você tira da mente, põe no papel. Quando você tira da mente, você vai se sentir mais aliviada. Hoje eu tô angustiada porque eu tô pensando no futuro que não sei o que não sei o que lá, põe no papel. Então, de tudo isso que eu falei, qual que vocês gostaram mais aqui? Né? Eu, por exemplo, eu faço o Ho Oponopono, para mim, ele é sensacional. Então, toda vez que eu tô nervosa, irritada com alguma coisa, eu faço o Ho Oponopono. Eu faço mentalmente, se eu tô em algum lugar, né, que eu não posso ficar falando, né? Senão, se eu tô em casa, se eu tô na rua andando, eu vou falando mesmo, a pessoa acha que eu tô cantando, eu não tô nem aí. Gosto muito do EFT também, então tanto que na minha rotina, né, todo dia eu faço o EFT, dando batidinhas aqui no ponto da clavícula e aí falando coisas, né, o eu sou, que na verdade o eu sou é a nossa identidade, então eu sou luz, eu sou alegria, eu sou felicidade. Eu também faço com os meus decretos de luz, né, então eu pego um decreto e falo, eu pego o decreto e faço 108 vezes. Então, são formas que eu uso para regular o meu sistema nervoso. Então, aqui, ó. Vocês escreveram aqui, eu faço o Ho Oponopono. O que mais que vocês fazem? Eu gosto muito de meditação também. Lá no meu Spotify tem meditação com a minha voz, né? Para quem gosta da minha voz. Então, isso tudo dá para fazer. Também gosto muito de estar na natureza. Também é algo que me recarrega. Pilar 3, emoções. Então, a nossa vida, ela muda quando a gente para de tratar apenas os sintomas e começa a olhar para os padrões. Isso aqui é muito importante. Tudo que está acontecendo na nossa vida hoje é um espelho do que a gente precisa curar dentro. Faz essa reflexão. Tudo que está acontecendo na minha vida hoje é um espelho do que eu preciso curar dentro. Então, se hoje eu estou com problemas de escassez, provavelmente eu tenho que curar dentro de mim padrões de escassez. Faz sentido isso para vocês? Tem um livro que eu gosto muito, que é o livro Matriz Divina, do Greg Bradley. Eu quase falo dele em todas as lives. Ele fala dos espelhos, né? Então, os espelhos da vida. Então, a nossa vida externa é um reflexo do que está acontecendo internamente. E é muito interessante porque eu estava justamente conversando com uma mentorada e ela estava com questão de. Ela precisava se sentir valorizada. Então, todas as decisões que ela tomava, né, que ela toma na vida dela, tomava e ainda toma, são baseadas nessa ferida de validação. Então, ela está sempre buscando a validação do outro. Então, ela está sempre buscando isso. Tem outras pessoas que, às vezes, né, uma outra mentorada, por exemplo, a questão dela é a ferida emocional da rejeição. Então, todas as decisões que ela tomava eram baseadas na rejeição. Então, ela está sempre fazendo, ela está sempre tomando decisões para não ser rejeitada. Então, é esses padrões que a gente precisa olhar.
Então, quais são os padrões que eu estou repetindo? E é muito fácil da gente ver os padrões da nossa família. Se você olhar para a tua família, você vai sacar os padrões, tá? Então, você vai pegar uma outra folha de papel, ou se couber aí no cantinho do seu papel, não tem problema. Você vai escrever quais são os padrões ou padrão que mais se repete. Então, um outro caso de mentorada, ela percebeu que todas as mulheres da família se separavam. Todas as mulheres tinham casado com um cara que alcoólatra, problema com álcool. Então, qual é o padrão que você enxerga nítido na sua família? E depois você vai fazer essas perguntas aqui, ó. O que continua acontecendo na sua vida? Sempre escolho pessoas indisponíveis? De 0 a 10, quem acontece isso? Escolher pessoas indisponíveis. Aqui falando para relacionamento. Nunca termino os meus projetos, falando de carreira, né, de finanças. De 0 a 10, nunca termino os meus projetos. De 0 a 10, tenho medo de vender. Vender o meu produto, vender o meu serviço, ou vender o meu trabalho, né? Trabalho CLT, mas eu não consigo me posicionar, não consigo vender o meu trabalho. Então, tenho medo de vender, de 0 a 10. Tenho medo de aparecer. Essa aqui é bem comum, pego bastante isso dentro das minhas mentoradas. Jo, eu tenho medo de aparecer, eu não consigo gravar um vídeo, não consigo falar do meu trabalho, né? Então, uma mentorada que ela tinha várias formações de neurociência, inclusive, e estava fazendo uma outra, como que é, depois da faculdade, uma outra pós nisso, e ela não conseguia falar, não consegue abrir um canal do Instagram e falar sobre o produto dela, sobre o serviço dela, sobre a terapia que ela vende, sendo que ela tem muito conhecimento, né? Ela a terceira, a quarta, sei lá, que ela tá fazendo nesse sentido e não consegue. Então eu vejo pessoas, chegam até mim pessoas com muita qualificação. Jo, já estudei isso, já estudei aquilo, já fiz isso, já li tal livro, já fiz tal curso, e não consegue fazer uma live, não consegue aparecer, não consegue mostrar o seu produto, o seu serviço e assim encher a sua agenda. De 0 a 10, quem tem esse medo? De 0 a 10, aqui ó, culpa quando algo dá certo. Quando algo dá certo, se sente culpado. De 0 a 10, quem se sente culpado quando algo dá certo, quando o dinheiro entra, quando tem o sucesso? De 0 a 10, como anda a ansiedade antes de agir? Então, já se sente ansiosa antes mesmo de falar do seu produto, antes mesmo de abrir uma live, antes mesmo de, sei lá, uma entrevista. Está sempre ansioso antes mesmo de começar o projeto. E de 0 a 10, como anda a procrastinação de vocês? A procrastinação nada mais é do que uma maneira de se auto-sabotar, tá? Então, a pergunta aqui é, então todo mundo já tomou nota de 0 a 10, como que anda, né, as suas questões. A pergunta agora aqui é, esses padrões, ou esse padrão, me protege do quê? Aqui a gente falando já dos ganhos ocultos. Então, o que que eu ganho? O que que eu ganho quando eu escolho pessoas disponíveis? O que que eu ganho quando eu não termino os meus projetos? O que que eu ganho quando eu não venço? O que que eu ganho quando eu tenho medo de aparecer? O que que eu ganho
quando algo dá errado? O que que eu ganho quando eu não faço a ação que eu preciso fazer? E o que eu ganho quando eu procrastino? Existe um ganho oculto. O ganho oculto, ele não necessariamente é bom, tá? Mas existe o ganho oculto. Então, por exemplo, no caso da minha mentorada, ela não aparece e aí o que ela ganha? Então ela não passa pela questão de estão me julgando. Então ela se sente segura procrastinando o projeto, procrastinando aparecer, procrastinando vender o produto dela. Assim não vão me julgar. Então, o que está por trás desse padrão? Medo, rejeição, fracasso, julgamento, abandono. Então, de novo, dando o exemplo da minha mentorada, super qualificada, com muito conhecimento, com vários alunos já, mas ela não consegue expandir o negócio dela porque ela tem medo da rejeição, ela tem medo do julgamento. E se me rejeitarem? E se me julgarem? E aí ela não vai para frente. E no final, não era procrastinação. No final, não era medo de aparecer. No final, a gente consegue achar o padrão. Quem tiver dificuldade de achar esse padrão, me chama lá no WhatsApp para a gente conversar. Eu posso te ajudar com a leitura de cartas que traz esse padrão, ou a gente pode fazer sessão de mentoria. Me chama lá que a gente conversa. Então, é esse padrão que você precisa achar. Então, aqui, ó, é medo, é rejeição, é fracasso, é julgamento, é abandono. É isso aqui que você precisa achar. Essa é a chave. Então, assim, eu tô agindo como eu estou agindo, por quê? Eu tô com medo eu tô com medo de ser abandonada de novo. Então eu faço o que eu faço para isso não acontecer. E aí a gente vai mais além, né? Na sessão, na mentoria, a gente vai. Esse abandono veio de onde? Aí a gente vai achar lá, veio lá da mãe. Mas a mãe nunca me abandonou. Mas a mãe teve um outro filho, a mãe teve que trabalhar, a mãe isso, e a criança interior se sentiu abandonada. Então aqui entra o EFT e o Ho Oponopono para ajudar muito nisso, né? Então elas ajudam a regular as emoções. Então o Ho Oponopono e o EFT são ótimas ferramentas para regular essas emoções, para limpar esses gatilhos. Então quem já tem isso, Jo, eu sei que o meu gatilho é o abandono e é por conta de mãe e pai, coisas que aconteceram lá. Te indico os 21 dias de Ho Oponopono para cura familiar. Começa a fazer. Isso está dentro lá das ferramentas da biblioteca de ferramentas da comunidade, mas eu venho separado também. Então você consegue, né, começar. O EFT, eu vou trazer para vocês vários roteiros para lidar com essas questões urgentes, como ansiedade, como julgamento. Então, eu vou trazer isso para vocês. E quem gosta do EFT, quem já tentou o EFT, vamos fazer daqui a pouquinho? Vamos para o próximo pilar para a gente não demorar muito aqui nessa live. Eu tenho uma reunião com o pessoal do Japão daqui a pouquinho. Vamos fazer um negócio bem legal lá também. Então, aqui, pilar número 4, ambiente. Então, toda decisão acontece dentro do ambiente. Isso aqui, Tony Robbins ensina também, né? Que ele fala que nós somos o resultado das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, se no ambiente que você convive, tá todo mundo numa média, você precisa procurar uma turma que está acima, para você crescer junto com essa turma. Senão você continua igual, faz sentido? Então,
a gente precisa mudar o nosso ambiente. Jô, eu estou num ambiente que, ao contrário, só me puxa para baixo. Você precisa sair desse ambiente. E quando eu falo ambiente, não é só pessoas, né, e lugares, mas é também o que você assiste, o que você consome, o que você vê. Então, tudo isso é quem você é hoje. Então, é legal você fazer uma análise. Pô, o que que eu ando assistindo? O que que eu ando fazendo? Isso aqui realmente tá mudando a minha vida ou não tá? Eu gosto de torcer pela Copa e assistir o jogo e tal, mas não me empolguei tanto porque o que que isso muda na minha vida? O que que isso acrescenta no meu negócio? O que que isso acrescenta na minha espiritualidade? O que que isso reprograma minha mente? Então eu sou muito criteriosa em aonde eu coloco a minha energia. Assistir, claro, minhas crianças queriam ver, adoraria que tivesse ganhado, inclusive para, né, que meus filhos tivessem essa oportunidade. Mas vamos ser sinceros, ganhando ou perdendo, que muda na nossa vida. Então, aonde eu estou colocando o meu foco, né? É no BBB, é na novela, na vida de alguém? Quanto isso muda na minha vida e quanto isso não muda na minha vida? Então, aqui eu quero que você faça 4 quadrados. Agora a gente vai fazer 4. 4 quadradinhos. E aí você vai escrever. Então, aqui você vai fazer primeiro o quadradinho, casa. Casa. Bem, casa. Então, na sua casa, o que precisa sair e o que precisa entrar? Então, essa é a hora de fazer aquela faxina na casa, né? O que precisa sair. Então, ontem mesmo, eu não costumo falar disso, mas ontem mesmo fiz uma faxina aqui, tirei várias coisas e a gente foi levar para casa de doação. E aqui é interessante porque você leva para o lugar e aí depois eles colocam à venda e esse valor, tá é tudo feito por voluntários. Então os voluntários vão pegar essa doação que eu dei, vai classificar, colocar lá e aí as pessoas compram, e depois que as pessoas compram, esse dinheiro vai também para doação. Então é muito interessante, porque circula as roupas, as coisas, objetos, e também faz esse sistema de doação. Então eu sempre faço essa limpeza na minha casa, cada, sei lá, mês. Eu compro uma coisa nova, uma coisa velha tem que sair, e assim por diante. Então, o que precisa sair e o que precisa entrar na tua casa? Então, nada quebrado, né? Nada que não serve, aquela coisa de, eu vou guardar. Isso aí é muita escassez, né? Eu vou guardar essa roupa porque um dia eu vou usar. Eu vou guardar essa roupa porque um dia isso aqui vai me servir. Gente, isso é muita escassez. Ou você usa ou você não usa. Ou serve ou não serve. E eu faço muito essa análise das roupas. Pô, verão, não usei esse vestido, sabe assim? Tá na hora de ir embora. Então eu sempre, como os armários aqui na Austrália são minúsculos, gente. Então, eu terminou o verão, eu fiz isso. O que eu não usei, não foi, não serviu, não ficou legal, não consegui combinar, vai embora. E aí eu caixoto e deixo a roupa de inverno. E aí eu faço a mesma coisa com a roupa de inverno. Vejo o que que tá usando, o que que não tá usando, eu já separo, já tiro, já vai para doação e bora. E sempre com a mentalidade, se eu precisar, eu compro de novo. Mas eu dei o vestido e agora surgiu um casamento e eu queria ir com aquele vestido verde. Vai lá e compra outro. Sempre vai ter. É a minha mentalidade. O próximo quadrante é digital. O que que você precisa limpar no digital? Fotos, WhatsApp, Instagram, arquivos, e-mails.
quem você deixou ocupando espaço lá que não precisa, né? Então é hora de fazer essa limpeza também. Então, fotos, né? O que que eu vou fazer esse ano? Meu projeto é pegar as fotos dos anos anteriores, começar a selecionar as que gosto, eu vou imprimir e eu vou tirar de nuvem, não vou ficar mais com 50 milhões de fotos, né? Vou imprimir e vou guardar impresso, vou deixar só um pouco digital, não vou ficar mais com um monte de foto. O digital veio trazendo, né, muita coisa boa, mas, poxa, tanta foto, não aguento. Pessoas. Próximo quadrante é pessoas. Quem te inspira, quem drena sua energia e quem você precisa procurar mais. Agenda. Olhe para sua agenda, né? E o que que ela tá trazendo, o que que ela tá mostrando para você? Ela mostra a vida que você diz querer ou ela está mostrando outra prioridade? Ou seja, na tua agenda atual, ela está mostrando o que você realmente quer fazer para conquistar a vida que você sonha, ou ela está mostrando outra prioridade? Aqui, essa para a gente analisar. Vamos para o quinto pilar, todo mundo pegou até aqui? Estamos acabando, gente. O quinto pilar é conhecimento. Conhecimento. Então, quem tenta aprender tudo sem aplicar nada, nada tem, né? Então, a pergunta aqui é assim: qual habilidade vai fazer diferença no final de 2026? Então, qual habilidade vai fazer diferença para mim no final de 2026? Por exemplo, comunicação, espiritualidade, finanças, marketing, liderança, autoconhecimento, relacionamento. Então, qual habilidade vai fazer diferença para mim se eu aprender em 2026? E depois você vai escrever qual é o tema dos próximos 6 meses. Eu divido eu sempre invisto em conhecimento e eu gosto de dividir a cada 6 meses também. Então eu sei, por exemplo, agora nesse semestre, quais são os cursos que eu quero fazer, aonde eu quero investir meu tempo, meu dinheiro. Então eu tenho isso bem claro para mim. E aí 2027 eu já estou pensando no primeiro semestre de 2027, o que que eu quero aprender, o que que eu quero investir tempo e dinheiro. Então, depois que você determinar isso, o que que você vai olhar? Como eu vou estudar? Vai ser 20 minutos por dia? Vai ser um livro por mês? Vai ser uma aula por semana? Então, como que você vai fazer isso? Então, tem que estar claro para você. Então, por exemplo, dentro da minha comunidade, nós temos lá 12 ferramentas, né? 12 módulos. Então, nós temos o módulo do Ho Oponopono, nós temos o módulo do EFT, nós temos o módulo do. Qual que é o módulo? Metas extraordinárias, como atrair amor e relacionamento, era isso que eu estava esquecendo. Então, tem várias ferramentas lá. Você pode fazer uma por mês, por exemplo. Tá? São 12, eu vou fazer uma por mês. Eu vou escolher ler um livro. Então, eu vou escolher qual livro que eu vou ler por mês. Se você escrever lá no meu stories, livro, você vai ver que eu te dou um guia com 12 livros, um livro para cada mês, com as perguntas para você fazer. Então, você vai se propor a ler um livro por mês? Ou você vai se propor a ler, a estudar, assistir uma aula por semana? Então, geralmente, né, dentro da nossa comunidade, nas nossas sessões ao vivo, a gente está fazendo a cada 15 dias. Então, a cada 15 dias a gente tem uma sessão ao vivo.
Na mentoria individual, eu faço uma mentoria por semana com a pessoa. Então, o que, que vai ser para você? Precisa estar claro também. O que, que você vai fazer? Então, como eu vou estudar? Vai ser 20 minutos por dia ou mais? Vai ser um livro por mês? Vai ser uma aula por semana? O que, que você vai fazer? Tenha um plano. Pilar 6, coragem. Então, é aqui que é o punch, né? Aqui que é a parte mais forte. A gente sabe o que precisa fazer. A gente sabe o que precisa fazer. Quem aqui não sabe, Jô, eu não faço a menor ideia do que fazer, eu tô totalmente perdida. Se é o teu caso, me chama no WhatsApp, tá? O link tá na bio ou escreve lá no Instagram, lá, cartas ou mentoria, me chama no WhatsApp pra gente conversar. Agora, a maioria eu entendo que sabe já. Jô, eu sei que eu preciso parar de comer glúten. Eu sei que eu tenho o padrão, a ferida emocional da rejeição. Eu sei que eu tenho escassez, né? Que eu sou escassa. Eu sei disso. Então, quem sabe disso, vem o ponto principal aqui. O porquê você não faz. Precisa ter essa coragem para fazer. Então, eu vou trazer 3 perguntas para vocês que vão ajudar nisso aqui. Mas antes, responde aqui para mim no chat. Quem sabe? Quem sabe diz sei. Quem não sabe diz não sei. Tô perdida. Quero saber aqui. Vamos fazer uma enquete. Quem sabe o que fazer e quem tá perdido? Então eu vou trazer, vou trazer 3 perguntas para vocês. Essas são as perguntas mais poderosas que você precisa fazer. Qual conversa você está adiando? Qual conversa você está adiando? O que precisa terminar para abrir espaço para o novo? O que precisa terminar para dar espaço para o novo? Se você tivesse coragem por apenas 5 minutos, o que você faria amanhã? Ó, eu sei. Sei e não sei, sinto culpa, me chama no WhatsApp. Sei, sei, sei. Então, para quem sabe, essas 3 perguntas que você precisa fazer. Vou repetir. Qual conversa você está adiando? Pode ser uma conversa com você mesmo, tá? Também. Pode ser com uma pessoa e pode ser com você. Qual conversa você está adiando? Qual decisão você já sabe que precisa tomar, mas ainda está adiando, não está tomando? O que precisa terminar para abrir espaço para o novo? Depois que você responder essa aqui, você vem para a última. E se você tivesse coragem por apenas 5 minutos, o que você faria amanhã? Se você tivesse um... Ai, tá faltando as palavras em português hoje. Tô lendo agora, tô lendo em inglês para estudar, tô intensivando meu estudo de inglês. Então eu tô lendo em inglês, eu só assisto televisão em inglês, então tá faltando as palavras aqui em português. Mas se você pudesse tomar, se você tomasse uma dose alta de coragem, pá, você toma uma injeção de coragem ali, o que você faria? E por último, propósito. Vamos falar sobre o pilar propósito. No pilar propósito, meu convite é silencie. Silencie. Apague tudo. Fique em silêncio. Você pode colocar um hertz.
E você vai fechar os olhos e vai imaginar você lá no futuro. Vamos lá? Vamos fazer? Fecha os olhos, respira. Vamos fazer a respiração 4, 7, 8 bem rapidinho. Puxa o ar, contando até 4. Segura, contando até 7 e solta. Já tá terminando a live, deixa sair. Deixa sair tudo. Se você tá sozinho em casa, pode fazer alto. Quero que você imagine 31 de dezembro, você acordando, você olhando para o ano que terminou e refletindo do que mais você se orgulha em 2026. Quem você ajudou? Quem você ajudou em 2026? E eu não tô falando de caridade apenas, eu tô falando quem você ajudou com o seu propósito, quem você ajudou com o seu trabalho, quem você ajudou com a sua cura, quem você ajudou com o seu amor, quem você ajudou quando você quebrou os padrões que a tua família estava repetindo. Como você se sente? Como você se sente? Tendo conquistado, tendo ajudado. E quem você se tornou? Observe a sua aparência, observe as coisas que você conquistou. Olhe para trás e veja o que finalmente você deixou para trás. A versão sua que você teve coragem de soltar. As pessoas, os relacionamentos, os projetos que não faziam sentido, que você também deixou para trás. Lentamente abre os olhos e escreva 5 linhas para essa sua nova versão. Escreva 5 linhas sobre essa nova versão. Escreva como se fosse uma carta para a sua versão de futuro. Vocês podem fazer depois, tá? Esse exercício. Eu quero passar um último exercício, que é um plano de 180 dias para você colocar em prática. Então, o plano é o seguinte: você vai pegar uma página e vai colocar os seguintes campos. Primeiro campo, quero deixar para trás. E aí você vai escrever 3 comportamentos, 3 crenças, 3 padrões que você não quer mais carregar. Depois você vai escrever o que você quer construir. E você vai escrever 3 resultados e 3 experiências que você deseja viver até dezembro, até 31 de dezembro. E depois você vai colocar 3 hábitos não negociáveis. Tem que ter uma certa coerência aqui, tá? Então, 3 hábitos não negociáveis. Por que 3? Porque nós vamos apenas aquilo que a gente vai conseguir manter. Por que 3 resultados? Por que 3 comportamentos? É aquilo que a gente vai conseguir manter. Não adianta eu mudar, querer mudar, amor, eu quero mudar 20 comportamentos. Vamos focar em 3, tá? Então, aqui, 3 hábitos não negociáveis. Por exemplo,
vou caminhar 30 minutos todos os dias, eu vou ler 20 minutos, eu vou fazer o EFT todos os dias, ou eu vou meditar por 10 minutos, ou eu vou fazer o Ho Oponopono, não importa. Ver o que faz, como eu falei, o que está coerente com aquilo que você quer alcançar, tá? Com a tua visão de futuro. Depois você vai escrever as pessoas com quem eu quero caminhar. Então, quem fortalece a minha nova versão? Quem você busca quando você precisa subir? Quem talvez você precise deixar de ocupar tanto espaço na tua vida que não faz sentido? E por último, não. 5. Quem eu quero me tornar? Então você vai escrever no teu caderno. Até dezembro, eu escolho ser a mulher que, escreve aí, prospera, que termina o que começa, que empreende, que faz sucesso na internet. Que você quer ser? Escreva essa declaração na primeira pessoa. Então, eu escolho ser a mulher que. E por último, agora sim, qual é a minha palavra para os próximos 6 meses? Qual é a minha palavra para os próximos 6 meses? Ou seja, você vai escolher uma única intenção para os próximos 6 meses. Qual é a palavra? Por exemplo, coragem, clareza, constância, prosperidade, paz, expansão, confiança, disciplina. Escreve aqui no chat qual é a sua palavra para 2026, para esses 6 meses de 2026. Eu acho que a minha palavra é expansão. A minha palavra é expansão. Qual é a palavra de vocês? Coragem, clareza, constância, prosperidade, paz, expansão, confiança, disciplina. Então, agora, o meu convite é que você olhe para tudo que você escreveu. Isso aqui não é apenas um plano, mas é um compromisso. Não é um compromisso comigo, é um compromisso com quem você escolhe ser. Daqui 6 meses, eu espero que você volte para essa aula, para essa página e perceba a transformação. E a transformação não é aquilo que você conquistou, mas sim quem você se tornou. E aquilo que você se torna é, na verdade, o legado que você acaba deixando, né? Então, essa volta aqui, essa live vai ficar salva, volta para assistir, volta para fazer esses exercícios para você redesenhar a tua vida, redesenhar esses últimos 6 meses de 2026. Escreve para mim aqui, qual é a palavra de vocês? Constância, confiança. A palavra não está escrita na pedra, tá, gente? Então depois vocês podem mudar, pensar com calma. Mas isso é uma coisa que tem que estar assim, você põe na parede, põe no espelho, para que você realmente, essa palavra seja uma âncora para te lembrar disso, para te lembrar de seguir. Né? Quem quiser, então, de novo, né, relembrando, quem quiser dar um passo mais profundo, quem quiser fazer uma sessão comigo, individual, me chama lá no WhatsApp. Quem quiser fazer leitura de cartas, também estou lá no WhatsApp, né? Lembrando que a minha comunidade tem as sessões ao vivo também que acontecem, né? Todas as terças-feiras. Vamos fazer um EFT para encerrar. Qual é o tema que a gente vai fazer? Escreve aí para mim. Ansiedade, medo. O que mais pegou aqui em vocês? O que mais pega em vocês? Medo, rejeição, fracasso, julgamento, abandono. Qual que nós vamos fazer? Aqui, ó, gostei das palavras. Realização, coragem. Vamos finalizar com o tapping. Qual tapping vocês querem para a gente fazer? Ó, constância, confiança.
Abandono? Abandono, rejeição. Medo. Tá, então medo. Vamos lá. Então, o tapping, a gente sempre começa, a primeira rodada do tapping, a gente vai falar das dores, tá? A gente vai falar das dores. Na segunda, a gente vem reprogramando. Então, a gente começa o tapping aqui, ó, com a batidinhas no ponto aqui do karatê, que chama o ponto do karatê. Então, a gente começa aqui, ó. Faz comigo. Você precisa falar e precisa dar as batidinhas, tá? Então, vamos lá. Batendo nas batidinhas aqui. Mesmo que eu sinta medo, e aí você pode colocar medo do quê? Medo de faltar dinheiro, medo do sucesso, medo de gravar vídeo, medo de falar o meu preço, que é o seu medo, tá? Então, mesmo que eu sinta medo, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta medo, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta medo, eu me amo e me aceito profundo e completamente. E aí você vem aqui, ó, pro topo da cabeça. E aí você pode falar: esse medo que me bloqueia, esse medo que eu sinto, eu vou falar aqui no estômago, mas você pode falar onde está o seu medo. Esse medo que eu sinto no estômago. Esse medo que eu sinto que me tira o sono. Esse medo que faz com que eu procrastine. Esse medo que me impede de progredir. Esse medo que me impede de ter sucesso. Esse medo que me impede de ir além da onde eu tô hoje. Esse medo que me prende nessa versão que eu estou agora. Na segunda parte, a gente vai soltando isso. Então, aqui, ó. Talvez eu possa soltar esse medo. Talvez eu possa confiar mais em mim. Talvez eu possa confiar mais no universo, em Deus. Talvez eu não precise controlar tudo. Talvez eu possa deixar esse medo ir embora. Talvez eu possa me sentir mais confiante. Talvez eu possa me sentir mais leve. Talvez eu possa me sentir mais em paz. E agora a gente vem para a terceira rodada, trazendo essa reprogramação. Eu me sinto confiante. Eu me sinto leve. Eu estou mais e mais tranquila. Eu sei que as coisas estão se resolvendo da melhor forma. Eu posso confiar em mim. Eu posso confiar no processo. Eu me sinto segura. Eu me sinto bem e cada vez mais feliz. Como que vocês estão sentindo agora? De 0 a 10. Escreve aí no chat. Gostaram de fazer o tapping? 0, 0, achei muito ruim. 10, gostei muito. Escreve aí pra mim, de 0 a 10. Gostei muito de fazer o tapping. Aqui, ó, incrivelmente leve. Grata, 10.
Muito bom, né, o tapping? Eu gosto muito de fazer o tapping. Essa aula vai ficar gravada, então vocês podem vir e podem refazer depois. Um beijo de luz para vocês. A gente se vê na próxima terça-feira, 20h15, horário de Brasília. Vai ter aula, vai ter sessão lá dentro da mentoria, né? Da mentoria em grupo. Então vejo vocês lá. Foi um prazer. Beijo.